E aí, você já pensou numa arquitetura de software disfuncional? Ou aquele projetinho ali que alguém adicionou um event driver que não precisava, ou um cache que não precisava, ficou tudo mais complexo? Se já aconteceu contigo, fica comigo nesse cafezinho aqui que a gente vai conversar sobre o que a gente pode chamar de arquitetura disfuncional, né? Vou usar esse nome aqui, né? Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o Cafezinho, um vídeo sem roteiro que eu faço quase todo dia aqui, com temas sobre computação, desenvolvimento de software, arquitetura e qualquer tema correlato, né? E hoje eu quero falar de arquitetura disfuncional ou arquitetura kafkaniana. Não tem nada a ver com a parte Kafka não, tá? Então vamos lá? Hum, E aí você deve estar pensando, "Pô, cara, por que que você chamou Kafkaniana, né? É até engraçado por que que eu usei esse nome, né? O tema desse vídeo aqui surgiu quando eu sempre olho o Twitter, né? Tem o Twitter, o YouTube tem o YouTube Studio, né? E sempre tem ali a área de sugestões, né? Eu falava, vou dar uma olhada ontem, né? Ontem eu falei sobre arquitetura com Kafka, e aí ele me sugeriu arquitetura kafkiesca, né? E aí, para que você não entenda qual a diferença do a parte Kafka para esse termo kafkiesca, kafkaniano, se eu for traduzir para português, né? Ela está se referindo a esse livro aqui que eu ironicamente comecei a ler semana passada, né? O Processo de Franz Kafka, né? E aí você está pensando, cara, o que isso tem a ver com arquitetura? Tudo, 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 né? Bom, eu quero situar um pouco o livro aqui, só para um minutinho aqui, só para dizer o que acontece, né? No livro, no primeiro capítulo que eu li, né? Eu consegui ler semana passada, né? O autor, o personagem principal, ele é enredado num processo, um processo jurídico, qual ele não sabe como aconteceu, ele não sabe como começou, mas a vida dele muda abruptamente, e assim, até parece que a vida dele vai mudar abruptamente total, mas ela continua acontecendo, né? Tipo, ele continua indo trabalhar, ele continua tendo relacionamentos com outras pessoas, só que, assim, ele tem dois agentes da polícia seguindo ele o tempo todo porque ele tá respondendo a um processo qual ele não sabe porque ele foi inserido e nem as pessoas conseguem responder o porquê, né? Então, assim, eu não terminei de ler o livro, eu li o primeiro capítulo, mas eu achei. A ideia é muito curiosa, e o termo kafkaniano é sempre usado para processos que você não sabe como começou, você não sabe por que, que estão ali, e você não sabe explicar por que, que ele acontecem, né? E isso é uma coisa muito comum em arquitetura de software, caso você nunca tenha reparado, né? Vamos situar um pouquinho a arquitetura de software aqui, né? Muitas vezes as pessoas acham que a arquitetura de software ela é escolher o melhor, os melhores componentes para as melhores para a nossa solução, mas nem sempre a arquitetura de software é isso, né? A arquitetura de software, e aí se você quiser ver, veja a minha playlist ali sobre que chama Conversa sobre Arquitetura, vai estar na descrição, vai estar no final aqui, né? A arquitetura de software é um alinhamento entre código e objetivos estratégicos da empresa, né? Então, digamos ali que a diretoria ali, o C-level, né? E quando é bem estruturada a empresa, né? Porque às vezes a empresa não é bem estruturada, a empresa não tem essa visão arquitetural bem elaborada, né? Ou o CTO não é capaz de trazer essa visão, essa visão arquitetural bem estruturada. Existem processos que ajudam nisso, né? Tem um processo chamado TOGAF, né? Você estrutura a arquitetura da empresa e você faz com que a arquitetura de software dê respostas à arquitetura empresarial, né? Mas quando uma arquitetura é bem elaborada, né? As escolhas de software e as escolhas da base, elas vão dar suporte a escolhas de negócio. Então é como se assim, as escolhas de software vão dar indicativos, então pode ser indicativos de desempenho ali da empresa, né? Digamos assim, eu preciso, por exemplo, eu trabalhei num projeto já que ele era o de automação de um estoque, né? Isso muito tempo atrás, né? Aliás, a história desse projeto é engraçadíssima, não sei se eu já contei aqui, né? Um projeto que foi acabado foi acabado por um baixo-assinado do Felipe Neto. Não tem nada a ver com o Felipe Neto, mas assim, o projeto acabou por causa de um abaixo-assinado do Felipe Neto. É engraçadíssimo, né? Mas era a automação de um estoque de uma empresa chinesa, né? Estava no Brasil na época, e eles queriam saber o quê? Eles queriam ter o rastreio de todas as peças que eram usadas em todos os componentes, né? E aí depois eles começaram. Isso era um projeto que, assim, que eles tinham um alinhamento com a arquitetura, um alinhamento com a direção, né?
porque a direção queria saber o quê? A gente quer saber assim, quais dados fornecedores que a gente tem, né? Eles tinham vários fornecedores de peças, né? Quais são as taxas de erro na linha de produção. Só que para ter essas respostas entre a escolha de fornecedor e a taxa de erro, eles precisavam primeiro automatizar o processo, depois suprir de relatórios, né, a direção. Então era um processo que ele tinha ali uma visão arquitetural muito bem clara, né? Tipo, a diretoria, o C-level daquela empresa, queria estatística de tipo, olha, dado a escolha que eu vou fazer de fornecedor, porque aí eles vão escolher, tipo, não, vamos aumentar, duplicar esse fornecedor aqui, que a gente vai ter uma diminuição ali no custo final, né? Então tinha todo um alinhamento. E aí começou o quê? Primeiro parte do processo, né? Automatização do estoque. Então, assim, eu lembro que a gente fez software para fazer o bipzinho, né? Quando vai sair por fazer o bip, não tinha RFID na época, né? Você tinha aqueles leitores manuais. Depois eu fiz um projeto parecido, né? Com o RFID, de automação de estoque, só que era com RFID, era muito mais legalzinho. O cara botava um negócio lá, apitava tudo, né? Ele só entrava no estoque, fazia o levantamento de tudo, né? Mas quando você ia tirar o negocinho, você dava o bip lá e tudo que saía do estoque você tinha que estar naquele sisteminha, né? E aí você tinha de percas, cara, você fazia um monte de, dava um monte de, dava relatório para vários níveis de gerência ali, desde a gerência do pessoal da área, tipo, olha, quem trabalha melhor aqui, com quem, quando é que foi identificada a perca o que deu entrada, o que deu saída, né? Tinha vários níveis de gerência, né? Era um projeto que teve uma visão arquitetural muito bem elaborada, né? Tudo foi bem escolhido, cara, foi um sucesso absoluto, né? Até que chegou no ponto que a empresa ganhou um investimento do Ike Batista por causa de um baixo-assinado do Felipe Neto, e aí o estoque teve que mudar, né? O estoque teve que mudar, e aí esse projeto foi jogado fora, foi adiado indefinitivamente, e deve ter feito depois, mas eu não estava mais na empresa, né? Eu acho engraçadíssimo. Era um projeto que tava indo a um sucesso absoluto. Aí, do nada, um cara. Isso em 2010, tá, galera? 2010, 2011. Um cara do nada faz um baixo-assinado e acabou o projeto, né? E aí, assim, qual que é a história desse projeto, né? Por que eu estou falando desse projeto? Só para dizer que, assim, a arquitetura, né, ela tem um objetivo. Você escolhe a arquitetura de um projeto, né? Isso não diz nada sobre componentes, tá, galera? Assim, o que eu posso estar usando ali de componente, né, não diria nada sobre os objetivos arquiteturais, né? Eles são livres, né? Mas o arquitetura de software é sobre isso, né? Mas tem uma galera que faz arquitetura de software pensando só na ideia de modernidade, né? Que é uma ideia que eu questiono muito, assim, né? Tipo, eu questiono muito a ideia de modernidade, não que eu não seja um homem moderno, né? Tipo, eu sou um homem moderno, né? Mas, assim, é uma pessoa moderna, né? Mas a ideia de modernidade no sentido de temos que usar sempre os softwares mais recentes, né? E eu posso olhar isso para duas coisas, né? Usar sempre a versão mais atual, né? Isso aí é uma boa prática de segurança, porque versões mais atuais têm menos falhas de segurança conhecidas, né? Pode ser que existam falhas de segurança ainda não conhecidas, mas as versões mais atuais têm sempre falhas. Então, assim, software envelhece, né? Quando você não vai atualizando ele vai envelhecendo. Então, assim, a gente tem que usar a mais atual, né? Mas tem gente que olha essa ideia de usar software mais moderno como a software assim, não, agora eu tenho que usar não sei o quê, agora eu tenho que mudar para não sei o quê, agora eu tenho que mudar para não sei o quê. E tem arquiteto que abre os olhos para isso, fala assim, não, eu já trabalhei em empresa, tipo, precisamos usar microserviços, né? Lá na vibe de microserviços 2017, né? E aí o pessoal fala assim, precisamos usar microserviços, né? Eu vou chegar até na IA, talvez, da galera desse cafezinho aqui, né? E aí ficava o quê? Uns bando de. Eu lembro e isso foi até engraçado, que foi uma arquitetura kafkaniana mesmo. Assim, a gente começou a quebrar tudo em microserviços sem muito conhecimento, né? Então, assim, eu lembro que eu trabalhava numa empresa e ninguém falava de DDD. Eu fui conhecer DDD depois, essa empresa, né? Assim, a quebrar software era meio que pegar uma faca e sair cortando software. Esse aqui vai ficar aqui, esse aqui vai ficar aqui. Não tinha muito pensamento sobre como quebrar software, né? Só que aí a gente usava de antipadrões, né? Tinha uma coisa que eu até falei de acoplamento aqui recentemente, né? Que era assim, você não tem que ter base, você não pode usar a mesma base, que é ruim, né? E até engraçado que nessa empresa a gente
chegaram com a ideia de que a gente tem que usar microserviços, só que um dos pré-requisitos era que tinha que usar a mesma base de software, de dados, né? Então, no fundo, a gente não tinha microserviços, a gente tinha vários softwares deployados dependentemente, porque eu lembro que a gente fez ali um microserviço de notificações que usava a mesma base de software. Então, toda vez que atualizava a base de dados, precisava atualizar o serviço de notificações. Então, não era um microserviço, né? E aí tá um caso aí de arquitetura kafkaniana, uma arquitetura que ela tenta entregar alguma coisa, mas ela não entrega porque ela não foi bem pensada, né? Então, uma arquitetura kafkaniana é uma arquitetura que é escolhida sem padrões, sem uma crítica bem estabelecida ao porquê que a gente está escolhendo aquilo, né? E aí fica lá que nem o Joseph ficar lá no livro, né? Que ele não sabe porque tem dois guardas ao redor dele, ele não sabe como se livrar daquilo. A vida dele vai seguindo, mas é uma confusão, porque ele quer namorar uma menina, né? Mas aí ele tem que falar baixinho, porque os dois guardas estão na sala, olhando tudo que ele faz, né? Então essa é uma arquitetura kafkaniana, né? Eu lembro um outro caso, né? Foi esse um dos primeiros casos que eu entrei numa empresa, né? Um rapaz lá que falou, encheu a cabeça do pessoal que a gente tinha que ter segurança, que não podia vazar informações, né? E aí, assim, o que ele botava de segurança é que assim, os logs da aplicação tinham que ser criptografados, né? E aí, cara, ele fez um negócio assim que ficou bizarrésimo, assim, que para você escrever uma linha de log na aplicação era muito difícil. E aí esse log gerava numa base criptografada, né? É um arquivo criptografado. Esse arquivo criptografado subia ali para um sistema. E aí, quando você ia acessar essa base criptografada, você tinha que achar a chave de criptografia, né? O resultado dessa arquitetura é um negócio que era difícil inserir linhas de log, era difícil de ler essas linhas de log, né? Então, se tinha alguma falha no sistema analítico, não conseguia ler linhas de log. E o principal, né? Pela dificuldade de ter linhas de log, de fazer linhas de log, as pessoas não faziam linhas de log na aplicação, né? Então, assim, quando tinha alguns erros na aplicação, não tinha log, porque ninguém escrevia, assim, era muito penoso escrever linhas de log, né? Então era uma arquitetura que usava uma facilidade de desenvolvimento para identificar ali problemas, né, na solução. Era uma arquitetura impensada, né? Porque no fundo foi alguém que teve até uma ideia, uma preocupação realmente decente, mas ele não acabou pensando, né? Porque ele tinha que primeiro definir assim, quais são as partes sensíveis que vai ter esse log, né? E tinha algumas partes sensíveis que até faziam sentido, né? De ter esse log, e outras partes sensíveis que não precisavam daquele log. Aí poderia ser qualquer log, né? No fundo, o que a gente fez depois que esse cara saiu, o diretor foi lá e me perguntou, tomei o lugar dele e falou assim: e aí, o que você vai fazer? Eu falei: apaga tudo. Paga tudo, joga fora essa porcaria aqui, porque mais atrapalha do que ajuda, né? E esse é o fim de uma arquitetura kafkaniana, né? O fim de uma arquitetura kafkaniana é quando as pessoas olham para ela, né? Eles vão lá ponderar assim, cara, o que essas escolhas aqui ajudam na gente, né? E eu volto ao meu vídeo de ontem, né? Quem não viu meu vídeo de ontem sobre arquitetura com Apache Kafka, né? Eu defini ali que uma arquitetura de software, no fundo, ele é algumas restrições que a gente coloca ao desenvolvimento. Restrições como assim, eu vou ter que usar HTTP, eu vou ter que usar eventos, eu vou ter que fazer não sei o quê. Eu coloco essas restrições, né? Componho o meu sistema com ela. Então, eu dou a diretiva para os meus desenvolvedores que eles têm que usar aquelas restrições, né? E aí, por isso que eu falo que muitas vezes a arquitetura, ela não obrigatoriamente passa pela escolha de componente, né? Pode ser que ela passe pela escolha de componente quando eu escolho assim, tipo, olha, vai ter um time de plataforma, né? Várias empresas têm isso, né? Isso chama até um padrão que é o Microservice Chassis, Microservice Chassis, né? Onde eu crio uma base de software que todo mundo vai usar a mesma base de software. Por quê? Para quê? Para ter coisas alinhadas. Como eu quero o log da aplicação seja alinhado, eu quero que a infraestrutura de pods dela seja alinhada em toda a empresa, então que o log seja feito da mesma forma, que as estatísticas sejam providas da mesma forma. Isso pode ser uma escolha arquitetural, pode vir de cima, né? E aí essa escolha arquitetural ela tem que ser sempre benéfica ao negócio, benéfica à tomada de decisão das pessoas que estão em cima da gente, né? Que muitas vezes está sendo delegada para LLM, né? E aí, eu até falei que ia chegar em LLM, né? Por que eu tava pensando em LLM, né? Porque isso é uma das reclamações que a gente vê muito, né? Principalmente em redes sociais. Cara, eu não quero meu produto com LLM, né? Quando a gente pensa ali em escolhas de design de produto, aí já não é mais arquitetura de software, né? Que passa também pela arquitetura, né? Assim, eu quero usar uma LLM. Para que eu vou usar uma LLM? O que a LLM vai me trazer
de vantagem para o meu produto, né? LLM quer dizer IA, tá, galera? Para quem não sabe, né? O que que a LLM vai trazer de vantagem para o meu produto? Realmente é isso que o meu usuário quer? São perguntas que podem ser respondidas antes de eu adicionar essa porcaria dentro do meu software, né? Ah, eu quero botar um chatbot ali com LLM. Beleza, mas assim, LLM tem alucinação. Você sabe disso? Você quer assumir o risco de ter uma alucinação no seu software? Que seu software diga ali para a pessoa que ela é, sei lá, que ela é feia, né? Enquanto a pessoa só quer comprar um produto de beleza? Você não quer isso, né? Sei lá. Tem uma farmácia com LLM, eu quero ficar mais bonita, mas você é feia. Tipo, você não quer que a LLM pode fazer isso? Pode. Se ela alucina, ela responde o que ela quer. Quer não, né? Eu sempre falo para não antropomorfizar LLMs, né? Ela só dá a resposta mais provável, né? Se a pessoa engajou numa conversa ali e a LLM calculou que aquilo ali é o mais provável, foda-se, ela vai responder aquilo, né? Então, para a gente ter uma boa escolha arquitetural assim, a gente tem que fazer decisões racionais, decisões críticas, né? E decisões críticas partem de análises criteriosas, né? Que são análises feitas baseadas em quê? Cara, eu vou olhar para aquela tecnologia, eu vou entender aquela tecnologia, eu vou ver o que eu consigo extrair, eu quero responder a principal pergunta, né? E aí, voltando ali, uma coisa que eu já falei do Guias Mochileiros de Galáxias, né? A gente tem que ter boas perguntas. Se a gente não tiver boas perguntas, a gente não tem boas respostas, né? Então, assim, qual que é a principal pergunta, né? A gente tem pergunta de negócio, né? Eu não sei qual é a sua pergunta. Sua pergunta sua, tipo, é o que o seu negócio quer responder, né? É o que você pode retornar para o seu chefe no dia que ele fala assim, tem que usar Kafka, né? Fala assim, mas por que a gente quer usar Kafka? O que a gente quer? A gente quer ter uma arquitetura mais responsiva? A gente quer ter processamento em baixa latência? A gente quer aumentar a vazão, né? Qual que é o objetivo de negócio a qual esse software que eu estou adicionando vai responder, né? E se ele for responder, como é que a gente vai trabalhar isso durante o desenvolvimento? Porque não só uma arquitetura, não só a escolha da arquitetura tem que ser pensada, como a adoção delas pelos desenvolvedores são pensados, né? Foi engraçado uma vez que não sei se era diretor ou gerente numa área de um banco famoso aí do Brasil, me ligou para falar sobre Kafka, né? Aí eu falei, era para ser uma entrevista de emprego, né? Ele me ligou assim do nada, pediu meu telefone, né? Pediu meu zap, aí começou a conversar. Aí ele me ligou, cara, eu quero conversar sobre Kafka com você, né? Aí ele jogou ali, perguntou se o meu perfil se adequava aos valores que ele tinha, né? Eu falei, não, aí não se adequava, mas a gente continuou conversando, né? E aí ele veio falando pra mim assim, né? Tipo, cara, a gente tá tentando usar Kafka aqui, né, na infraestrutura do banco, né? Mas a gente parte por uma demanda muito grande que não foi estipulada com quem pensou na adoção, que é a adoção, tipo, o nosso corpo de desenvolvedores está treinado e capacitado para entender as novas demandas arquiteturais e saber usar elas, né? E aí foi muito engraçado nessa conversa, que é uma coisa que eu sempre falo, né? A galera usa Kafka com a mentalidade de banco de dados, né? Então, no caso ali, precisava do quê? Inserir alguém que ia planejar essa migração com Kafka, planejando o quê? Desenhando como seria essa infraestrutura de eventos, né? Porque, por exemplo, o Kafka não tem suporte a filas, né? Agora tem, né? Um pouquinho, né? Mas ainda continua um pub sub, né? Mas se o Kafka não tem suporte a filas, o nosso pensamento ele é sempre estruturado como banco de dados, a gente vai sempre usar fila e não pub sub, né? E aí o que acontecia é o quê? Ficava uma arquitetura engessada, porque era uma arquitetura que ela foi desenhada para o treinamento dos desenvolvedores, tinha um treinamento ali baseado num base de dados relacionais, baseado no modo procedural de pensar, né? Que é um modo assim, é um modo natural da gente pensar, né? Aí quando a gente sai dessa estrutura e passa para olha, vamos mudar para o Event Driven, né? Quando a gente muda para o Event Driven, a gente sai do modo procedural, né? Baseado em procedimento, onde eu digo assim, você é serviço tal, faz tal coisa. Que eu passo para um modo baseado em eventos, como eu digo assim, olha, usuário criado e eu como microserviço, não me importo mais com ele, né? Foi criado, e aí, assim, se tem um microserviço de conta lá que vai criar uma infraestrutura tal, esse serviço não vai saber. E aí você mudou uma estrutura. Então, ali, no caso daquele banco ali, faltou o quê? Faltou um treinamento, um alinhamento arquitetural, né? Faltou a arquitetura chegar assim, olha, vamos parar aqui os times por meia hora, né? Nossa, é muito caro isso, né? Eu já ouvi muito disso quando eu trabalhava como arquiteto, né? Eu já ouvi assim,
muito isso, né? Tipo, vai tipo, vai separar o time por meia hora pra falar assim. Aí o cara fazia na ponta do lápis, dizer, quanto custa parar o time por meia hora? Pegava ali o custo do time, né? E aí falou assim, cara, meia hora é o tempo de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você tinha um número lá mágico, e falou assim, cara, custa R$ 1 milhão em tantos meses parar o time por meia hora, né? Aí, na hora que você para isso, você não tem argumento, né? Você não tem, você fala assim, pô, mas seu bolso aí, né? Cara, isso aí é uma decisão totalmente estúpida, né? Porque quando você faz um alinhamento desse, você tem que pensar não no custo desse povo parado, mas no custo que vai ter que ganhar com o alinhamento que esse povo está tendo, né? Porque esse alinhamento aí vai ter que acontecer ou não, né? E aí, se eu já me preparo para ele, se eu faço uma palestrinha ali, se eu já trago a discussão com antecipação, eu já vou reduzir o custo posterior, né? E aí, esse custo posterior que muitas vezes o gerente lá, que ele eu vou chamar de engenharia estúpida, né? Esse gerente que é um meio estúpido, né? Vou escolher esse termo. Eu já tenho um cafezinho que eu defino o uso da palavra estúpido, né? Que ele é estúpido, que talvez ele até pense naquilo, mas ele prefere pensar no mínimo, né? Ele não quer trazer esse custo para antes, né? Então ele vai chegar para depois. O que é o custo depois? Vai ser vai ter em processamento, vai ser em bugs, vai ser em parar para resolver, né? Então ali, uma hora que você vai chamar os carinhos, o seu timezinho ali para parar para, cara, a gente precisa pensar como é que faz isso aí, né? Depois vai ter um desalinhamento de como a empresa faz as coisas. Então uma arquitetura, né? Uma boa arquitetura, ela vai pensar também na adoção da tecnologia. Tipo, a gente vai mudar para um event driving, tá bom? Então assim, vamos ter um padrãozinho do que é evento, como é que a gente vai nomear o evento, como é que. Se a gente vai fazer as sessões de Event Storm, né? Tipo, Event Storm. Aliás, tem um post de blog que eu fiz recentemente sobre Event Storm, que eu peguei um material e meio que repliquei ele, né? Quer dizer, traduzi ele de outra forma, né? Então, Event Storm, então assim, se a gente vai ter sessões de Event Storm para trazer, como é que a gente vai nomear os nossos eventos, como é que a gente vai nomear os nossos tópicos, né? Se a gente vai ter um padrão de nomeação de tópicos, se a gente vai ter um repositório único de esquemas, né? Então você ter você alinhar isso arquiteturalmente antes, né? Abrir para os times, né? Fazer uma reunião, pegar o feedback deles, trabalhar nisso e depois informar, isso aí, cara, vai dar transparência para a forma como você decide, né? Aliás, tem um padrão arquitetural chamado Torre de Marfim, né? Um antipadrão, desculpa, né? Um antipadrão chamado Torre de Marfim. Eu já vi muito isso em empresa, né? Aliás, eu já acabei de falar aqui do cara do log lá, né? Ele fez uma decisão ali que não tinha um alinhamento com nada, né? Ele foi só um alinhamento com a cabeça dele e ele conseguiu convencer o gerente daquilo, porque ele era um bom vendedor, né? E aí, do nada, ele conseguiu, aquela decisão foi adotada, só que a galera não gostava. Quando a galera não gosta, a galera não usa, né? Quando a galera não usa, aquela arquitetura perde todo o sentido. Fica uma arquitetura kafkaniana, né? E aí, voltando aqui, não do Apache Kafka, do Franz Kafka, né? Que é um termo muito usado, cara. Se você nunca ouviu falar kafkaniano, esse cara está muito kafkaniano, assim, quer dizer que, cara, não tem explicação, isso eu não tô entendendo, assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou envolvido nisso, né? Às vezes a gente entra em processos kafkanianos quando a gente é colocado em reuniões que, assim, por que eu tô fazendo aqui, né? Aliás, aconteceu isso comigo faz alguns meses, né? Eu lembro que eu fui citado numa reunião como o cara que resolvia todos os problemas, né? E aí o meu diretor só falou isso, né? O cara que resolve todos os problemas, né? Aí teve uma sexta-feira à noite, cara, que o diretor pegou e me botou numa reunião que era um sistema que eu não conhecia, eram tecnologias que eu não conhecia. Eu até falei assim, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, mas assim, eu não sou especialista nisso, eu até falei assim, né? Eu posso responder isso, mas eu vou demorar algumas semanas para entender o contexto, entender os produtos e conseguir dar umas respostas, né? E aí eu lembro que esse diretor perguntou, mas você não resolve todos os problemas? Assim, sim, eu resolvo todos os problemas, mas assim, problemas que eu não conheço eu preciso analisar, né? Eu não sou uma caixinha de resposta que você aperta, né? Você joga no lugar, aperta e. Não, a gente não é isso, né? Mas voltando aqui à arquitetura kafkaniana, né? Então, assim, eu acabei falando aqui do que é ser uma boa arquitetura, né? E de como uma arquitetura impensada pode não responder a ela mesma, né? Não responder aos objetivos nela. E aí, para ela responder, uma arquitetura ela só vai responder aos objetivos dela se ela foi bem pensada, né? Se ela foi bem elaborada, né?
Eu lembro que quando eu fiz o MBA, né? Eu fiz MBA em arquitetura de software em 2020 e 2021 e eu ganhei, o meu time ganhou o trabalho, né? O projeto de final, né? Foi uma competição, eu tirei um dinheirão, né? Segunda empresa, tipo, um dinheirão deu R$ 500 para as pessoas, né? No fundo era vamos dar R$ 2.000 para todo mundo. Tipo, cara, não paga, não paga muita coisa, né? E aí que era uma consultoria, tá, galera? Uma consultoria que você fazia com uma empresa, a empresa ia escolher a melhor consultoria. E aí, quando eu cheguei essa foi muito engraçado, porque era uma arquitetura kafkaniana, né? Era uma arquitetura que um diretor chegou para um time, um outro gerente, e falou assim: ó, a gente precisa usar AIOps. Mas a gente precisa usar AIOps. Foi mais ou menos assim. E aí ficou todo mundo assim, opa, né? E aí chegaram na FIAP, né, naquela época, assim, precisa de um projeto de AIOps, né? E quando a gente começou a conversar com o time, eu senti isso, eu senti que não existiam objetivos arquiteturais robustos pela empresa. Eu falei, Aí eu conversei com os caras, olha, eles querem um planejamento de produto, né? Eles querem escolher quais são as caixinhas que eles vão usar para usar AIOps. Eu falei assim, não vamos entregar isso, cara. Eu falei pros caras assim, porra, não vamos entregar isso. Porque os caras, eles estão precisando de uma consultoria arquitetural e esse é o nosso papel, né? E aí cheguei assim, então vamos dar um passo atrás, vamos preparar assim, como AI, vamos preparar um documento dizendo como a AIOps pode ajudar o negócio deles, como eles podem decidir se uma adoção ele é bom ou ele não é bom, e depois, baseado nessas decisões, a gente vai fazer o que? As escolhas dos componentes, sempre dizendo assim que ela vai ter que ser faseada, né? Vai ter que ser um processo de adoção, esse processo de adoção vai ter várias etapas de adoção, né? E no final, eles vão poder avaliar se o processo está indo bem ou não está indo bem. E aí, como é que a gente decidiu isso, né? A gente elaborou um documento de consultoria mesmo, assim, tipo, sei lá, tinha 30, 40 páginas, né? Era pequeno, mas ele era bem elaborado, né? Onde a gente começava assim, o que é AIOps, quem sugeriu, qual é uma literatura para acompanhar, né? Depois, assim, por que a empresa poderia adotar AIOps, como a AIOps ia ajudar a empresa nos objetivos de negócio dela, e aí a gente teve que inventar, porque eles mesmos não sabiam. Eles mesmos não sabiam, né? Então a gente fez as perguntas, os caras mesmo não sabiam. Então a gente teve que inventar ali um objetivo de negócio, né? Que é meio óbvio, né? Tipo, eu vou deixar um post de blog da época, né? E aí, o que a gente propôs, né? Assim, porque pensa só, a empresa ia começar a adotar uma tecnologia, né? Só que assim, quando uma empresa vai começar a adotar uma tecnologia, uma empresa tem que ter uma base crítica de saber se a adoção está indo ou não está indo bem, né? Então a gente propôs uma adoção em fases, né? Em fase de maturidade. Primeiro assim, a gente tem a maturidade zero, que é quando a gente tem maturidade disso, a gente não usa isso, né? A gente adota aquilo criticamente. E a gente propôs umas 5 fases, a gente propôs um modelo de maturidade, sou super fã de modelos de maturidade, né? Se, sei lá, fosse trabalhar numa empresa, vamos fazer Event Drive. Eu faria ali, desenharia ali um modelo de maturidade de Event Drive, aplicaria aos times, perguntaria aos times, olha, como você encara o seu produto, o seu projeto, baseado nesse modelo e como ele se integra à empresa, né? E aí o time teria um feedback sobre o produto dele e a arquitetura teria um feedback, depois ele seria alinhado, né? A gente propôs esse modelo de maturidade, né? Eu falei para os caras, o modelo de maturidade é a nossa entrega, né? Só que como a nossa entrega ela foge o padrão, o que a gente vai fazer, né? Foge o requerido para não zerar, né? Para não zerar a pontuação, porque aqui não é a prova, a gente vai propor uma solução baseada no modelo de maturidade. Mas a proposta, ela é sempre, ela tem que ser sempre baseada no modelo de maturidade. Então, assim, se a microarquitetura proposta não der um feedback bom, ela tem que pausar e o modelo de maturidade vai tomar a decisão. Tipo, aquilo ali tá me dando resultado ou não tá me dando resultado? Então não adianta nada eu adotar uma solução ali que não me dê resultado, né? E aí a gente apresentou. E foi muito engraçado mesmo. E na apresentação, a nossa arquitetura era mais simples. Era simplésima, simplérrima, assim. Era bem simples, assim. Ia ter um chassi, né? Um microservice chassi. Ele teria alguns produtos associados ali. Os desenvolvedores não sentiriam o impacto dessa adoção, elas precisariam adotar o microservice chassi, né? E aí, esse microservice chassi, ele ia evoluindo para abarcar algumas funcionalidades, que é a coleta de logs, a coleta de métricas, né? E aí a gente
propôs uma forma assim, já que a empresa já tinha, eu tinha feito essa pergunta, né? A empresa já tinha uma cláusula de exclusividade com o cloud provider. Eu até perguntei para ele assim, tá, qual que é a chance de vocês mudarem esse? E ele falou assim, a chance é zero, né? Falei assim, então, a princípio, vamos o quê? Vamos usar o microservice chassi como uma fachada disso, e os desenvolvedores vão depender só dele. Se a gente precisar mudar alguma coisa, a gente cria um plano de migração do microservice chassi e a gente não depende mais dele, né? Não depende mais dessas mudanças. A gente blinda os desenvolvedores para eles serem independentes, né? E a gente fechou com aí a gente escolheu dentro da Cloud Provider os componentes e foi assim, tanto que a gente ganhou o prêmio, né? Foi o mais simples e a gente ganhou o prêmio, né? Aí quando a gente começou a prestação, né, a gente começou o mais interessante dessa prestação é que o time sabia que eu era expert em Kafka, né? E aí todo mundo falou assim, vamos usar Kafka para coletar logs, Kafka para coletar logs. E eu olhava aqui dali, aí então, cara, isso aí funciona? Eu falei, olha, eu nunca vi isso sendo usado na prática, né? Assim, diz na documentação que se usa, mas eu nunca vi. Então, talvez foi um caso de uso ali que não sei, né? Não sei como se usa, né? Eu só sei de uma coisa, não é de graça. Não é de graça. E depois, assim, como é que você faz? O que você faz com os logs? Como é que você gera algum feedback daqueles logs, né? E aí foi o feeling também dos caras de produto. Foi, pô, você tá me propondo um negócio aqui que a gente usa internamente para outras coisas e, tipo, não é tão fácil, né? Não é tão fácil, né? Então é aquela proposta que eu vi na documentação, né? Vamos usar aqui. Eu vi, vamos usar. E aí eles começaram a gerar, cara, eram diagramas arquiteturais gigantescos. Horríveis assim, tipo, você mostrava que o sistema era complexo, porque tem essa ideia muito clara na nossa área de que arquitetura complexa é arquitetura boa. Não, arquitetura complexa é arquitetura ruim, ineficiente, que vai ter dificuldade, né? Então, assim, eu falei ontem de Kafka Connect, né? Kafka Connect muitas vezes é usada para quê? Para se eliminar dependências, né? Então, assim, eu vou ter uma solução aqui que vai escrever tanto no Kafka como a base de dados. Por que eu já não uso a base de dados para escrever no Kafka? E eu elimino a necessidade de ter essa dupla. Porque quando eu tenho essa dupla necessidade, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais carga para o desenvolvedor, né? Então, uma arquitetura de software é uma arquitetura, quanto mais simples, ela pode ser melhor, desde que ela supra os requisitos de negócio. E o requisito de negócio, galera, nunca é complexidade. Nunca é como. Chegou lá o diretor, eu quero o software mais complexo que existe. Não existe isso. Não existe. O diretor, se ele for um bom diretor, ele vai querer assim, não, eu quero uma solução efetiva que responde às minhas necessidades de decisão, né? Como o cara lá que eu falei do almoxarifado, lá do almoxarifado no estoque, né? Que ele queria o quê? Ele queria saber, assim, dados fornecedores que ele tem, qual é a quantidade de erros que tem em cada. Toda uma linha de automatização, né? Então, com isso, eu tô dizendo aqui que, assim, arquitetura é uma coisa que ela tem que ser pensada e muito bem pensada, tá, galera? Assim, a arquitetura não é uma coisa simples. Eu falo que a arquitetura não é técnico, né? A arquitetura é um braço de gestão técnica, né? É quando a gestão quer respostas técnicas, né? E aí a gestão faz a arquitetura ela tem que entender questões de gestão, questões comerciais e aí responder aquilo com escolhas técnicas, né? Então, galera, assim, esse foi meu cafezinho, né? Eu expliquei o que é uma arquitetura kafkaniana baseada em um processo de Franz Kafka, né? O livro que eu li, o primeiro capítulo, né? Eu estou lendo aos pouquinhos enquanto eu levo meus filhos para natação, por isso que eu leio paulatinamente, eu vou usar esse termo, né? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Você pode usar essa palavra pro seu chefe, quando ele fala assim, porque a gente tem que usar não sei o quê, fazer, tá muito kafkaniano isso aí, né? Eu vou ficar assim, como assim kafkaniano? Usando Kafka? Não, sim, o Franz, não o Apache, né? Brincadeiras à parte, né? Se você gostou, dá seu like, comenta, compartilha, né? Muito importante para a gente ter o feedback aí, e pro canal crescer, né? Muita gente me pergunta aqui por que o canal não cresce tanto, né? Eu falo assim, cara, vocês têm que responder, né? Eu tô aqui só ajudando vocês, para mim não me importa se tem 5 mil ou mais, né? Assim, eu fico muito feliz com o que eu tenho hoje de visualização, né? Mas assim, eu preciso da ajuda de vocês, porque o algoritmo não ajuda a gente, né? Foi até engraçado que uma vez eu parei para alguém falou assim, que existe uma
plataforma que você consegue ver o quanto que os canais do YouTube, quando as pessoas investem em publicidade online. E eu não invisto nada, né? Eu vi que muitas desses canais famosos investem bastante, né? Aí eu fico, cara, não tenho tanto dinheiro para ficar promovendo o canal. Não, isso aqui não é meu ganha-pão, né? E aí talvez essa seja uma das respostas. Então eu preciso da ajuda de vocês. Dá o like, comenta e compartilha. Marca as pessoas, manda. É dessa forma que o canal cresce organicamente, né? Sem dinheiro fluindo para publicidade, né? Ou sem usar, eu também não uso, né? Eu não uso da FOMO de vocês, a Fear of Missing Out, tem vários cafezinhos onde eu falo disso. Eu não uso de gatilhos, né? É muito raro eu usar aquele título que vai te dar ansiedade, né? Então, preciso do seu like, tá, galera? Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado. Bom cafezinho para vocês. Então é isso aí. E eu vou falar novamente. Bom cafezinho. Valeu!